A graça e a paz, amados e amadas do Senhor Jesus, povo do coração aquecido, mais uma vez estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer já de imediato a sua permissão de nós entrarmos na sua casa através da nossa voz, para que você tenha este momento na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Juntos estaremos adorando ao Senhor. E eu quero te convidar nesta noite para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu convido você, amado irmão e irmã, a ter também esta visão, e é possível, sim, é possível você ter esta visão. Coloque em seu coração o sentimento de fé neste Deus Altíssimo. Contemple mesmo o altar celestial, e com todo o seu fôlego louve ao Senhor. Diga aí neste santuário que você ergueu, neste altar que você ergueu na sua casa, o quanto Ele é importante para você. Diga para Ele que você veio para adorá-lo, que você veio para engrandecê-lo, que você veio para louvá-lo. Tribute honra e glória, cante ao Senhor, deixa o Espírito Santo tocar você, te encher, e você então adore-o na beleza da sua santidade. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Porque acima dos céus e da terra ou do mar não há outro que mereça o louvor.
nome eu exalto, teu nome eu exalto, teu nome, ó Pai. Por isso eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. O capítulo 6 de Isaías continua trazendo para nós a seguinte mensagem. O verso de número 4 vai dizer: os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amado irmão e irmã, eu creio que no fundo da tua alma, no exercício da tua fé, você está adorando a este Deus. Mas quando nós entramos na presença do que é santo, do sublime, do divino, do eterno, nós reconhecemos então a nossa pequenez, reconhecemos que nós somos, segundo o conceito bíblico, vai dizer que nós somos miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores. A palavra de Deus diz que olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Momento que eu e você podemos fechar os nossos olhos e orar ao Pai, descer mesmo nesta casa do oleiro, sabe, nos prostrarmos diante da presença de Deus. É uma forma de adoração, o reconhecimento da grandeza de Deus e da sua pequenez, da minha pequenez, é uma forma de adorá-lo. Oremos a Deus. Pai Celeste, reconhecemos que Tu és o Deus da verdade, Tu és o Criador, Tu és o sustentador. Pai, nós cremos que Tu és Alfa e Ômega, Tu és o princípio, mas também Tu és o fim. Tu és de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Reconhecemos, Pai, que somos dependentes do Teu amor, da Tua graça e misericórdia. Por isso nos prostramos, Senhor, diante de Ti, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, aqueles que nós, por pensamentos, ó Pai, entristecemos o Teu Santo Espírito. Pai, por aquilo que nós falamos, ó Deus, que prejudicou, Pai, o caminhar do meu irmão e da minha irmã, trazendo, ó Pai, uma tristeza ao seu coração. Pai, perdoa pelas nossas atitudes, ó Deus, e também pela omissão, meu Pai. Nós deveríamos, ó Deus, ser testemunha do Teu nome, e muitas das vezes, ó Deus, nós nos escondemos. Dá-nos a chance do recomeço, Senhor. Libera dos altos céus, ó Pai, por Tua misericórdia, o Teu perdão. Limpa o nosso coração. Toca, Senhor, na nossa alma, a fim, ó Pai, de que nós possamos Te bendizer em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode, aonde você estiver, cantar este cântico, dizendo a Deus que você o reconhece. Deus, não há como descrever Tua grandeza e o Teu poder, não há outro igual a Ti. Se quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço
por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer, Senhor. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. O mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 6 e 7, ele continua dizendo: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. O verso de número 7 diz: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Meu amado irmão, minha amada irmã, sinta-se livre, sinta-se perdoado, perdoada, sinta-se agora liberta, liberto de todas as amarras que te prendia. Abra o teu coração e glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele te concedeu vida nova, chance de você viver. Então glorifique, exalte ao Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu te dou, Senhor, eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Eu te damos, Senhor. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Pra todos sempre. Amém. Toda
toda a glória, Senhor, e toda a honra sejam dadas a Ti, meu Pai. Aleluia. Momento que nós podemos externar a nossa gratidão a Deus por você, amado irmão e irmã, que tem se comovido neste tempo de pandemia, até mesmo entrado algumas palavras em nosso lar, em nossos ouvidos, mas você tem se mantido de pé na presença de Deus. E você tem exercitado a sua fé, o seu compromisso para com Deus, você tem se alegrado em contribuir para a casa do Senhor. E eu quero dizer para você, se esta casa está aberta, é pelo poder do Espírito Santo, pelo teu compromisso, fidelidade, generosidade do teu coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por isso. Momento que nós vamos dedicar as nossas ofertas ao altar, no gasofilácio. E você que está em casa, você já sabe, já é de costume da igreja, todos os domingos às 9 horas, esta igreja está aberta para te receber, com a mesa preparada da Santa Ceia, onde nós podemos orar junto, cear junto, e aqui então você reafirmar a tua fé em Cristo Jesus. Faça isso com alegria, venha mesmo dizer para você de que esta igreja tem um apreço por você, família de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, com tudo que vais fazer, com tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amados e amadas, momento também que nós queremos prestar a nossa gratidão a Deus, bendizer o nome do Senhor, pela pessoa que representou, que trabalhou, que se dedicou à obra santa do Senhor em nossa instituição, Igreja Metodista. Perdemos esta semana aqui na terra o nosso irmão Calvino. Nosso irmão Calvino foi um homem exemplar, íntegro, um homem que dedicou a sua vida ao serviço de Jesus Cristo na Igreja Metodista, um homem que liderava, um homem que se preocupava, um homem que colocou os seus conhecimentos técnicos, profissionais, na dispensação do Senhor para a igreja, para ajudar a condução da igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela vida do que representou nosso irmão Calvino. A família e familiares, receba o abraço fraterno da Igreja Metodista no 15 de novembro, a igreja que você faz parte. O céu ganhou, os anjos estão em festa, porque verdadeiramente ele combateu com bom combate, ele cumpriu a carreira, mas ele guardou a fé. Está na plenitude agora, aguardando
aquele grande dia, onde todos nós sentaremos em torno da mesa, na bodas do Cordeiro. Aleluia. Receba, família, a nossa condolência, mas também a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Quero dizer para você, amado e amada, a palavra de Deus continua no capítulo de número 6, de Isaías, o verso de número 8, somente este, o verso de número 8, ele diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor Cícero, um dia ele disse isso: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o Senhor o enviou para esta comunidade, para esta cidade, para este território, para este estado da Bahia, para pregar as boas novas de salvação. Então, enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você engrandece o nome do Senhor, prepare o seu coração para receber de Deus a palavra. Diga o quanto você é dependente desse Jesus. Diga para Ele que você quer conhecer mais e mais e mais o Senhor Jesus. E é o momento oportuno, porque é quando o Senhor fala conosco. E quando o Senhor fala conosco, devemos estar com os ouvidos atentos, devemos estar com o sentimento de receber a palavra de Deus, palavra revelada, a rema, revelação de Deus através do servo do pastor Isaías. Pastor Cícero, por favor, pastor Cícero, cante ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça se recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milagres e milhares. Meu amado é o mais belo entre
declare: Yeshua. Senhor, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A ti, Senhor, toda a honra, Deus, toda a glória. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus pela tua vida e nos alegramos em saber que podemos ter a liberdade de estar junto contigo nesta noite, falando um pouco do que Deus tem aos nossos corações. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículos 18, nós vamos ler o 18 até o 22. Mateus, capítulo 4, versículos 18 até o 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou, eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse é o texto do início do chamado de Jesus Cristo aos seus discípulos. Depois ele continua chamando até completar os 12. Né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre discípulos e seguidores. Jesus, a princípio, chama aqueles homens, pescadores, rudes, quem sabe até à margem da sociedade, porque talvez não tivesse grandes conhecimentos, mas Jesus olha para eles e os convida para seguir. É interessante nós notarmos que quando Jesus chama aqueles homens para segui-lo, ele tem um propósito. Jesus não queria apenas seguidores. Porque se nós olharmos durante o período em que Jesus esteve entre nós, grandes foram as multidões que seguiram a Jesus. Por onde ele passava, uma multidão o seguia, o espremia, porque a multidão queria ver os milagres acontecendo. A multidão queria ver o que Jesus iria realizar. A multidão queria ver os prodígios.
Então essa multidão que o seguia estava apenas preocupada no que poderia ver Jesus fazer. Mas aqueles 12 homens que Jesus de imediato o chamou para seguir, Jesus tinha algo a mais na vida deles. Jesus não queria apenas que eles fossem seguidores, mas Jesus queria que eles fossem discípulos. E aí vem a grande diferença: ser discípulo e ser seguidor. No primeiro momento, seguidor. Na sequência, discípulo. O homem e a mulher, quando entrega a sua vida a Jesus, ele começa a seguir a Jesus. E gradativamente, ele se torna um discípulo e uma discípula. Discípulo, irmãos e irmãs, é alguém que está disposto a aprender com o seu mestre. Discípulo e discípula é alguém que conhece o mais profundo do seu mestre. Discípulo e discípula é aquele que está sempre disposto ou disposta a aprender. Mesmo diante das imperfeições, mesmo diante das dificuldades, mas o discípulo está sempre junto ao seu mestre. Ele não abandona o ensino. O discípulo e a discípula, ele caminha segundo a orientação do seu mestre. E aí nós vamos observar, nesse processo de Jesus junto aos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que Jesus, por onde andava, os seus discípulos o acompanhavam. Porque os discípulos estavam prontos a entender o que era que Jesus queria ensinar. E Jesus ensinava muitas vezes com parábolas. Ensinava com o dia a dia, ensinava com a vida. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, o requisito principal para você ser discípulo do Senhor Jesus é você ser uma pessoa ensinável. Porque Jesus ainda hoje quer te ensinar. Aqueles homens eram pescadores, viviam da pesca, e eu creio que eles nada mais sabiam fazer. Eles poderiam, naquele momento em que Jesus os chamou, eles falaram: eu vou seguir você para quê? Qual a razão que eu tenho para te seguir? Eu vou deixar a minha pescaria, eu vou deixar o meu ganha-pão para te seguir? Com que função? Mas diz a palavra de Deus que em momento algum os discípulos disseram a Jesus ou questionaram o seu chamado. Pelo contrário, eles simplesmente deixaram tudo o que estavam fazendo e o seguiram. Nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas em nossas comunidades de fé que esqueceram de seguir a Jesus, esqueceram de ser discípulos e discípulas e passaram a ser seguidores. E quando nós somos seguidores, nós cometemos muitos erros, porque quando nós somos seguidores e seguidoras, nós seguimos a homens e esquecemos que somos chamados por Deus a seguir e a ser seguidor de Jesus Cristo. Eu me recordo da palavra do apóstolo Paulo, que diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fez discípulos. E eu gosto de lembrar de um dos mais proeminentes discípulos de Paulo, que se chama Timóteo. Mas Paulo não quis ensinar a Timóteo nada de si mesmo. Todo o ensinamento de Paulo a Timóteo adivinha da experiência que ele teve com Jesus Cristo. O discípulo e a discípula
que é forjado em Cristo Jesus, ele não faz seguidores, ele faz discípulos e discípulas. Porque Cristo nos convidou a ir e fazer discípulo. Ou usando o gerúndio lá de Mateus 28, a palavra do Senhor diz: indo, caminhando, por onde quer que estejamos a andar, façamos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Eu não quero seguidores do pastor Cícero, e eu quero que o pastor Gilmar também não quer seguidores dele. Porque a nossa função como discípulos e discípulas é fazer com que outras pessoas também conheçam Jesus e sejam discípulos de Jesus, mas que também possa ver através das nossas vidas Jesus Cristo. Porque eu e você, meu irmão e minha irmã, temos que ser exemplo vivo do que Cristo fez nas nossas vidas. Quando alguém quer seguidores, ele está fugindo do princípio da palavra de Deus. Quando alguém quer seguidores, ele está fugindo totalmente do propósito de Deus, da salvação do mundo. Mas quando ele entende, ou ela entende, que o princípio de tudo é ser discípulos e fazer discípulos, ela vai entender, e ele vai entender, que só em Cristo Jesus há vida. Uma certa vez, Jesus disse umas palavras pesadas para a multidão, para alguns que queriam seguir a Jesus. E aquelas pessoas foram embora. E Jesus perguntou então aos seus discípulos: e vocês também não vão? Eles já foram, e vocês não vão também? E os discípulos disseram para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? O discípulo e a discípula entende que em Jesus há vida, que em Jesus há esperança, que em Jesus existe alegria. Quando nós seguimos a homens, irmãos e irmãs, nós corremos o sério risco de que, se aquele a quem nós seguimos vier a cair no buraco, nós iremos cair junto com ele. Mas se nós somos discípulos de Jesus, o seu Espírito nos alerta, nos adverte, nos instrui e nos mostra o caminho que devemos seguir. Nós vivemos tempos difíceis, onde muitos esquecem que somos chamados para ser discípulos e discípulas. Esquecem que somos chamados para fazer discípulos e discípulas. Mas queremos fazer seguidores. Queremos que as pessoas nos sigam. E eu quero te dizer, meu amado e minha amada, você que está me assistindo, cuidado, porque a palavra de Deus chama essas pessoas de falsos profetas. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que se alguém pregar um evangelho diferente desse que Jesus nos ensinou, que seja maldito. Se alguém alterar a palavra de Deus, seja ele maldito também. Queridos e queridas, a verdade está aqui, olha. Essa é a verdade. Jesus diz que Ele é a verdade. Jesus diz que Ele é a palavra viva que desceu do céu. E aqui está essa palavra que desceu do céu para os nossos corações. E essa é a palavra que nos faz discípulos e discípulas. Em momento algum essa palavra diz que eu serei seguidor. Essa palavra diz que eu serei discípulo de Jesus. Essa palavra diz que você será discípulo e discípula de Jesus. E ao ser discípulos e discípulos, a primeira coisa que nós somos é obedientes a essa palavra. Como discípulos e discípulas, nós tememos ao nosso Deus. Como discípulos e discípulas, nós buscamos fonte de inspiração nessa palavra. Como discípulos e discípulas, nós nos alimentamos
desfrutamos dessa palavra. Como discípulos e discípulas, nós sabemos quem é o bom pastor. O apóstolo João, no capítulo 10, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e acompanhasse conosco, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor. E eu gostaria que você lesse junto comigo, porque Jesus, o grande mestre, Jesus, aquele que nos ensinou a ser discípulo, também nos ensinou a reconhecer quem quer ser discípulo e quem não quer ser discípulo. Quem quer fazer a vontade do Senhor e quem não quer. Quem quer nos levar a pastos verdejantes e quem não quer. A palavra do Senhor diz o seguinte, em João capítulo 10: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Irmãos e irmãs, entender essa palavra é saber quem é o nosso pastor. Aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que é discípulo e discípula, ele sabe que o bom pastor, ele não entra pela janela, ele não sobe nos telhados, ele sabe que o bom pastor entra pela porta. No versículo 2, nós vamos encontrar ainda o Senhor dizendo, continua com a tua Bíblia aberta aí, meu irmão. Capítulo 10, versículo 2, continua dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Continuando: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, onde fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Amados irmãos e irmãs, discípulos do Senhor Jesus, conhece a voz do bom pastor. Algum tempo atrás eu ficava pensando sobre a questão da ovelha e do pastor. Quando eu via dizendo assim que o pastor vai à frente das ovelhas, o pastor vai à frente das ovelhas, meu amado e minha amada, com uma única finalidade, porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele vai à frente, ele vai olhando o caminho, ele vai tirando do caminho tudo que possa fazer com que as suas ovelhas venham a se machucar. Ele vai tirando tudo que pode ferir a ovelha. Ele vai olhando para ver se não tem nenhum abismo que uma das ovelhas possa cair e morrer. Ele vai para procurar o melhor pasto, para que a ovelha não coma grama daninha. Ele vai olhar a melhor água, para que aquela água não seja uma água turva, porque a ovelha, ela é frágil. E o pastor tem que olhar até a água que ela vai tomar. A ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Por quê? Porque o pastor tem amor pela ovelha. Ele não é mercenário. Ele não quer destruir. Ele não quer machucar. Quantas vezes nós encontramos algumas paisagens, alguns retratos, algumas pinturas, no qual nós vemos o pastor com a ovelha no braço, ou a ovelha sobre os ombros. Sabe por quê, amados? Porque o bom pastor cuida das suas ovelhas. Mas o salteador não. O salteador quer simplesmente usufruir daquilo que a ovelha pode oferecer. Eu quero te dizer, queridos e queridas,
Jesus nos chama para ser essas ovelhas. E Ele nos ama ao ponto que deu a sua própria vida por cada um de nós. Mas antes Ele nos chamou de discípulos. Ele nos convidou a ser discípulos. Ele nos convidou a ser discípulas. Ele nos convidou a fazer aquilo que nós aprendemos dele, também nós fizéssemos para com os outros e com as outras. Você já parou para perceber que seguidor não gosta de ensinar? Mestre não. Mestre que tem discípulos e discípulas, eles gostam de ensinar aos seus discípulos, aos seus aprendizes, porque ele não quer que morra com ele aquilo que ele sabia fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa com os seus discípulos. Ele ensinou, inclusive ele disse: olha, isso que eu estou fazendo, coisas maiores vocês farão. E aí nós encontramos os apóstolos que, ao andar pela rua, as pessoas eram curadas só com a sua sombra. O que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, você vê os discípulos também fazendo. E eu quero te dizer que ainda hoje há milagres, ainda hoje há prodígios, porque ainda hoje existem discípulos e discípulas temente a Deus, obediente à sua palavra. Seguidor tem medo de ensinar, porque ele quer reter para ele todo o conhecimento. Seguidor não quer a liberdade. Aquele que quer que você siga não quer te dar liberdade, mas ele quer controlar a tua vida. Mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Quer te dar liberdade para que você possa escolher. Agora, sabe por que Jesus dá liberdade aos seus discípulos para a escolha? Porque Jesus nos mostrou o caminho da verdade. E é nós que conhecemos o caminho da verdade, nós sabemos o que escolher. Um certo jovem rico chegou até Jesus e disse: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus disse: ok, faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tens e depois vem e me segue. E aquele jovem saiu entristecido e não voltou mais. Ah, irmãos e irmãs, ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, é abrir mão do seu eu para que Jesus reine na sua vida. Ser discípulo de Jesus é deixar que Ele seja Senhor sobre tudo e sobre todas. Que nós possamos, neste dia, entender que nós somos chamados pelo Mestre, somos chamados pelo bom pastor para sermos discípulos e fazermos discípulos. Somos chamados para ser discípulas e fazermos discípulas, não segundo a minha vontade, não segundo a minha metodologia, mas segundo aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Queridos e queridas, cuidado com quem quer fazer de você um seguidor, que quer que você seja seguidor. Jesus nunca quis isso. Jesus sempre quis que você fosse discípula e discípulo. Preste atenção na voz do bom pastor. Hoje nós tivemos um probleminha para fazer essa transmissão. Era um ruído, era um chiado, que a gente não conseguia entender de onde vinha. Era um ruído na comunicação. Eu quero dizer para você que de tudo nós precisamos tirar lições. E a lição que eu quero tirar, que eu tirei e eu quero repassar para você: cuidado, discípula de Jesus,
Cuidado, discípulo de Jesus, com o ruído da comunicação de Deus para contigo. Deixa Deus falar claramente contigo. Se tiver algum tipo de ruído nessa comunicação, clame ao Senhor. Busque o seu Santo Espírito, que Ele vai te dar discernimento, para que você possa ouvir a sua voz. Porque a voz do Senhor, ela é tranquila, ela é mansa, ela é gostosa de se ouvir. E não tem ruído, porque a voz do Senhor é limpa. Manso e suave, Jesus está chamando. E Ele diz ao pecador: vem. E nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: vem, porque não há ruído na comunicação. Agora o inimigo das nossas vidas, aquele que quer nos destruir, aquele que quer entrar pelas janelas, aquele que quer arrombar a porta, aquele que quer entrar pelo telhado, aquele que é o ladrão das almas, essa sua voz é ruidosa e atrapalha. Ele quer te levar pelo impressionismo, mas Jesus nos leva à sua presença pela graça, pelo amor e pela paz que somente vem dele. Que Deus te abençoe, discípula e discípulo de Jesus, porque eu creio que eu estou falando com discípulos e discípulas, eu não estou falando com seguidores, porque o seguidor, na menor dificuldade que aparecer, ele cai fora. O seguidor, no menor problema, ele desiste. O seguidor, na palavra mais contundente da parte de Deus ao seu coração, ele se sente amargurado e desiste. Mas o discípulo, diante das dificuldades, ele clama ao Senhor. O discípulo e a discípula, diante da adversidade, ele se achega aos pés da cruz. Diante de uma palavra dura, diante de uma exortação, ele declara: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para nos resgatar, porque Deus corrige a quem Ele ama. E o discípulo e a discípula entendem isso. Que a graça maravilhosa do Senhor reine sobre o teu lar. E que você possa, meu amado e minha amada, entender o chamado de Deus na tua vida. E juntos, no altar do Senhor, em breve cantaremos o cântico da vitória. Juntos estaremos aqui, bendizendo ao Senhor, sendo discípulos e discípulas, e fazendo discípulos e discípulas para a glória do nosso Deus, porque é para isso que fomos chamados, indo e fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia, amém. Deus te abençoe, queridos e queridas, em nome de Jesus. Pastor Gilmar. Ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz do mestre que quer nos ensinar, ouvir a voz do Espírito Santo que Ele liberou dos céus para a terra para nos guiar. Feche os seus olhos um pouquinho, medite nisso e nós vamos agradecer a Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As lembranças de males, desertos e vales
que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado, Deus, por tua palavra ministrada, pela demonstração, Senhor Deus, da tua palavra aos nossos corações. Que nós, ó Pai, no itinerário da nossa caminhada, mesmo que, Senhor, surjam os problemas, as dificuldades, ó Deus, os empecilhos, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser, ó Deus de amor, ovelhas do teu aprisco. Nós queremos ser cuidados e cuidadas as minhas irmãs pelo Senhor, meu Deus. Pai Celeste, que a tua igreja possa compreender, entender a profundidade, ó Deus, do que é Jesus Cristo, o Senhor da glória para nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor pacientemente, ó Deus, nos aguardou. O Senhor pacientemente nos esperou. O Senhor pacientemente estendeu a mão e nos socorreu nas nossas aflições. Muito obrigado, Senhor. Lembramos, ó Deus, neste momento, aqueles irmãos e irmãs do teu povo, Pai, da humanidade que está passando por momentos de dificuldade, de enfermidade, ó Pai, diante desta pandemia. Deus, só tu tens poder para sanar, para resolver, para exterminar, Senhor. Pai, então, provoca dos altos céus o milagre, Senhor, e dá-nos, ó Deus, vida abundante em Cristo Jesus. Nós, ó Pai, te agradecemos em o nome de Jesus. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nossa gratidão à nossa comunidade ali em Nova Brasília. Irmãos e irmãs, receba o abraço. Nossa comunidade ali também na Praça Kennedy. Você, minha irmã, meu irmão, receba o nosso abraço. Ao povo, a comunidade aqui do 15 de novembro, você também receba o nosso abraço. Breve, eu creio, estaremos todos e todas reunidos no mesmo espaço, adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Recebamos então agora a bênção apostólica, né? E retornaremos aos nossos lares. Que esse culto foi gravado com muito amor para você, porque nós estamos em obediência a um decreto do governador do estado da Bahia, que nós temos restrição de horário e nós não poderíamos estar fazendo a gravação ao vivo. Então nós tivemos que gravar mais cedo e nesse horário você está assistindo, mas entenda
que com a mesma unção que seria a transmissão ao vivo, Deus tem nos revestido para que você possa nesta hora também estar glorificando ao Senhor. Receba a bênção do nosso Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus.